A busca constante por validação externa acontece quando a mente não acredita na sua própria voz. A insegurança emocional ocupa o espaço e a autonomia se enfraquece. Mas quando você começa a construir clareza interna e recupera a força interior, percebe que não precisa de aprovação para existir. A autovalidação nasce de pequenas escolhas que mostram quem realmente você é. E quando a identidade interna se fortalece, a dependência do olhar do outro diminui. E este caminho começa dentro de você. Olá, prazer. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Diune e aqui eu busco trazer orientações sobre como viver bem apesar de tudo. E hoje vamos falar sobre como parar de pedir validação o tempo todo. Bora lá pro vídeo? A primeira forma da gente parar de pedir validação o tempo todo é assumir o controle das suas necessidades de aprovação. Ou seja, a gente tem que perceber que tem essa prática constante, que precisa o tempo todo da validação, da confirmação dos outros para as nossas escolhas, para as nossas decisões, e depois de perceber, parar com isso. Simplesmente parar e começar a arriscar. Arriscar a fazer sem essa validação, a tomar a decisão, a fazer a escolha e não pedir a validação de ninguém, não perguntar o que a pessoa acha, o que a outra pessoa tem a dizer sobre isso, simplesmente fazer. Ir para a vida e fazer. Eu conheço pessoas que até para a sua vestimenta, ela tem que pedir a validação dos outros, tem que perguntar como que os outros acham que ela está, e coisas simples, né. Muitas vezes no dia a dia ou para ir numa festa, a pessoa não confia na sua própria decisão, na sua escolha. Olha o quão confuso é isso. Imagina para coisas maiores, né, para decisões que envolvem coisas mais importantes na vida. Então é muito complicado. Quando a gente começa a ter essa validação, a gente fica viciado nisso muitas vezes. E com isso a gente começa a perder a nossa autoestima, a diminuir o nosso autorrespeito. Então, a gente começa a se diminuir como um todo para caber dentro, né, das escolhas dos outros, dentro do itinerário dos outros. E às vezes os outros não estão nem aí, eles nem fazem questão disso, mas a gente vai se colocando nesse papel. Ou, às vezes, a gente é persuadido a fazer isso e nem percebe. A gente é manipulado a fazer isso e não percebe. Então, nesse caso, está na hora de acordar e mudar a situação. Em ambos os casos, a gente tem que mudar a situação. E a primeira forma é através da percepção. Então, percebeu, começa a fazer escolhas, tomar atitudes e não perguntar sobre elas. E vai e assume as consequências para ver no que vai dar. E com certeza você vai ver que você vai começar a se alinhar, se entender e gostar mais dos resultados dessas escolhas. Também começar a fortalecer a sua identidade sem depender do olhar do outro. O que que é isso? Começar nas coisas mínimas, no dia a dia, começar, por exemplo, no exemplo que eu falei já anteriormente, né, nas roupas, começar a se vestir como você gosta, como você acha melhor, se você é alguém dependente da escolha externa para isso. Começar a fazer decisões sobre a sua casa, sobre a localização dos móveis da sua casa, sobre as coisas que você pode mudar na sua casa, sobre isso sem fazer a validação. Começar a testar esse seu poder de escolha. Escolher o cardápio do dia, escolher o que vai fazer, a programação do fim de semana, por exemplo, das férias. Começar a fazer escolhas reais que realmente aconteçam para que você vá se acostumando aos poucos com isso, sem depender da validação externa. E se você receber um feedback negativo, mesmo sem perguntar, não se deixar levar por aquilo, sabe? Buscar fazer outra coisa para não ficar pensando naquilo, não tentar não dar toda essa importância que você costumava dar, mesmo que aquilo te machuque, te corroa por dentro, você ainda está vulnerável a essa situação. Ainda se busque mecanismos para não deixar isso se enraizar e continue no seu processo de autovalidação. Também comece a reconhecer o seu valor todos os dias. Comece a olhar coisas, principalmente no final do dia. Pegue o final do dia para fazer isso. Pegue o final do dia para olhar coisas legais, coisas boas que você fez durante aquele dia. E eu não estou falando de coisas extraordinárias, porque a maioria das vidas normais não tem coisas extraordinárias,
mas o básico, né, o que a gente faz para sobreviver no dia a dia já é o suficiente para a gente ver que tem coisas boas acontecendo. Por exemplo, o que você fez naquele dia de bom? Ah, eu fiz a faxina da casa, por exemplo. Nossa, você já fez algo muito bom? Você deixou um ambiente habitável. Ah, eu fiz a comida da casa. Você proporcionou essas refeições. Ah, eu trabalhei para ajudar nas finanças da casa. Então, você fez a sua contribuição. Olha que coisa boa que é isso. Então, ah, ajudei uma pessoa a fazer tal coisa. Que boa, olha que atitude boa que você teve. Então, não importa o que você faça, não se diminua por conta disso. Veja até nas coisas pequenas que você faz, o que que tem de bom ali e valorize aquilo. E você vai ver que durante um dia você fez no mínimo mais de uma coisa boa para você, para sua família, para as pessoas que estão ao redor de você e que vai contribuir positivamente. E assim você vai fortalecendo essa autoconfiança, esse olhar que você tem sobre você também. Também é muito importante a gente definir os limites que protegem a nossa autoidentidade. O que que é isso? Eu vou escutar sim a opinião dos outros, eu vou escutar sim o querer dos outros, mas no final das contas eu vou validar aquilo que eu quero. Ou eu vou tentar fazer um combo entre o que eu quero, o que eu preciso, o que eu acho que é o melhor e o que essas outras pessoas falaram também, mas sempre priorizando a minha decisão. Por quê? Porque a minha bússola interna, a minha essência, a minha verdade, ela é mais alinhada para as minhas decisões do que o querer dos outros, a escolha dos outros, do que os outros de forma geral. Principalmente se esses outros não convivem tanto com você. Porque se eles moram com você, por exemplo, convivem com você e vão ser afetados diretamente por essas escolhas, a gente ainda pensa porque estamos, né, num ambiente único. Mas às vezes é um vizinho, é um parente distante, alguém que nem mora com você e tá querendo meter o bedelho na sua vida. E com certeza as decisões dessas pessoas são decisões egoístas, não são ali, ou não são o melhor para você. E às vezes eles nem estão fazendo isso por mal, às vezes eles estão fazendo isso achando que estão ajudando, mas na verdade não estão ajudando não. Então, nem escute nesses casos, ou se você é uma pessoa muito educada e não quer se indispor, até escute, mas não dê bola, sabe. Considere aquilo que você sabe que é importante e tome a decisão que você sabe que é a melhor para a situação em questão. E outra coisa que é muito importante, pare de se comparar. Pare de comparar a sua vida com a vida dos outros. Pare de comparar a sua pessoa com outras pessoas, pessoas que você admira, que você gostaria de ser, porque você não é, porque você é você. E cada ser humano é único, cada ser humano tem as suas características únicas. Você não é como o fulaninho ou como a outra pessoa, porque você é você. Você tem as suas características. Deus te fez um ser humano com imperfeições para serem corrigidas aqui, mas tudo que você precisa está em você, até aquilo que você precisa para corrigir as suas imperfeições, porque para Deus você é um ser humano perfeito, só que para conviver com os outros humanos não. Então, aqui a gente vai ter que se moldar, vai ter que se adaptar, com certeza, mas tudo que a gente precisa está em nós, ou nós temos condições de, com aquilo que a gente tem, ir em busca daquilo que falta para nós. Através do conhecimento, da aprendizagem, através de estudos, né, buscar aí mentores, professores, cursos, ou até nos especializarmos através de, palestras, aulas. Então, a gente tem que ir atrás daquilo que a gente precisa para a gente ir se moldando cada vez melhor, sabendo que nunca vamos ser perfeitos, sempre vai ter coisas a melhorar, mas que se a gente der o primeiro passo, a gente vai conseguir, e ainda assim a gente não vai ser igual a ninguém, a gente vai ser nós mesmos, né, melhorados, recauchutados, reconstruídos, mas seremos cada um ser humano individual. Então você não vai ser igual a fulaninha, você não vai ser igual ao fulaninho, porque você é você. Então busque em você aquilo que você precisa para melhorar aquilo que você não gosta. E com isso vai melhorando a sua autoestima, o seu autorrespeito, você vai aprendendo a impor limites naquelas pessoas que só atrapalham ou que gostam de se meter
né, porque de certo não tem uma vida para cuidar, mas cabe a você cuidar da sua, das pessoas que você ama, de fazer aquilo que você precisa e ir melhorando aquilo que você acha que é necessário em você. E lembre, quando você está alinhado com a sua verdade, com a sua essência, você está sendo a sua melhor versão. Sendo a sua melhor versão, você não precisa de aprovação externa. Você pode até escutar, se você se sentir preparada para isso, escutar as críticas dos outros, mas você não precisa acatar o que eles estão falando. E eu acho muito bom, isso é uma opinião bem pessoal, bem minha, que quando alguém vem te dar opiniões sobre, ou melhor, quando alguém vem te dar críticas construtivas, no momento que ela vem te dar isso, vem te falar sobre isso, sem você perguntar, automaticamente você tem a liberdade de fazer críticas construtivas com a vida dessa pessoa também. Então a pessoa vem e despeja um monte de lixo na sua, né, na sua cara, e você aham, você se propôs a escutar, primeiro lugar, se você se propôs a escutar, escute, né, já começou a escuta. Depois você agradece: "Ah, muito obrigado, tá, vou pensar. Mas eu também quero falar sobre tal e tal coisa sobre você", e despeja um monte de lixo também. Te garanto que a pessoa não vai voltar mais. E também faça críticas construtivas em relação a ela, porque ninguém é perfeito, né, gente. Todo mundo tem defeito. Se você olhar bem, se você catar bem, você vai achar também críticas construtivas para fazer para essas pessoas. E daí cada um vai achar o seu buraco para se enfiar e parar de cuidar da vida dos outros, né. Então, não dê liberdade para essas pessoas, agirem na sua vida, porque se elas têm esse poder de ação, é porque você está dando. Não dê esse poder de ação. Sustente aquilo que você é, aquilo que você escolheu, sustente você mesma. Principalmente se você está tentando ter uma vida de qualidade, uma vida alinhada com você, se você está tentando ser feliz de verdade. Então, deixa essas pessoas de lado, perceba quem são essas pessoas tóxicas, chatas, que ficam só querendo enfiar o bedelho na sua vida e comece a se afastar delas quando possível. Quando não possível, simplesmente anule essas coisas que elas falam mentalmente, né. Então a pessoa fala, tu simplesmente assim, ó, não deixa nem entrar e já sai, né. E se você for mais corajosa ainda, né, se blinde dessa coragem e ainda devolva na mesma moeda. Nesse caso, eu sou a favor disso, mas reconheça o que é melhor para você, viva essa sua verdade que com certeza você vai ser uma pessoa mais feliz. E agora me conte nos comentários o que você achou desse vídeo, dos tópicos abordados aqui, se você concorda, discorda, deixe escrito aqui nos comentários. Obrigada por assistir. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que precisam ter acesso a essa informação. E também deixe como indicação o próximo vídeo que vai aparecer aqui na telinha, que com certeza vai complementar e muito o assunto do vídeo de hoje. Obrigada por estar aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!